Olá pessoal, estamos mais uma vez aqui no canal para gravar um vídeo sobre essa obra importante, publicada em 62, de Frantz Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas. Esse texto ele tem diversos pontos que são importantes, que a gente podemos destacar em série, né? Tanto uma discussão política importante, quanto uma discussão psicanalítica não menos importante. E eu queria destacar inicialmente que o próprio conceito de raça, sobre o qual se volta a obra do Fanon, é um conceito que, do ponto de vista social e histórico, remete a uma criação colonial. Ou seja, o racismo ele caracteriza-se como um discurso colonial que tem como ponto central legitimar a escravidão das pessoas negras. A escravidão é algo que atravessa a história humana, a cultura humana. A palavra escravo vem do eslavo, então uma palavra que sequer é latina, mas a escravidão das pessoas negras foi subsidiada por um discurso que legitimou o tráfico de pessoas na proporção inimaginável na história humana. Pessoas que foram retiradas de suas terras e foram transpostas para o outro lado do oceano, numa quantidade enorme. Para justificar isso, que é algo atroz, foi construído um discurso racial que pretendia, portanto, estabelecer uma inferioridade do negro em relação ao branco. Então, esse ponto é central e ele vai ser apresentado na obra do Fanon a partir também de um relato pessoal no qual ele diz de como foi a experiência dele como uma pessoa negra que se reconhece como negra. Ele é martiniquenho, né? Nasceu na Martinica, dominada pela França, e na França ele se dá conta de que ele é negro e não francês, como se dizia até então. Então ele tem uma experiência, que eu poderia dizer, fenomenológica da negritude, que se institui a partir de uma concepção racista. Então ele se dá conta da negritude ao mesmo tempo que se dá conta do racismo. Por quê? Porque o racismo, o Fanon percebe muito bem, é fruto direto do processo de colonização. O racismo ele tem uma marca colonial. Então toda a filosofia construída no período moderno é muitas vezes uma forma de corroborar esse racismo. Então a filosofia cria categorias como, por exemplo, a razão universal, para dizer de uma hierarquia entre os povos que estabelece que, obviamente, os europeus estariam no topo dessa hierarquia e os demais povos estariam numa situação desfavorecida e estariam muito mais próximos dos animais do que dos seres humanos brancos europeus. Então, o fato dos negros serem próximos dos animais justificaria que eles fossem tutoriados e justificaria também que eles fossem escravizados. Então, esse discurso tem uma identidade filosófica na modernidade e vai se disseminar por todo o processo histórico que nos acompanha até hoje. Então, Fanon entendeu de forma muito clara que a raça é uma construção colonial. Diante disso, ele percebe que todo o estereótipo e todo o imaginário que nós temos está atravessado por essa concepção racista. Então, por exemplo, a categoria de livre associação, que é importante para a psicanálise, Fanon foi um crítico da psicanálise nesse ponto, ela tem um elemento muito complexo e difícil de ser aceito quando a gente pensa em termos coloniais. Por quê? Porque na livre associação, as pessoas na psicanálise, especialmente no momento que elas estão sendo fazendo análise propriamente dita, né, na clínica, elas vão fazer um processo de livre associação que, segundo os psicanalistas, é bastante importante. Você vai falar o que vem em sua mente, vai falar das fantasias que você tem, mas isso, quando é dito sempre a partir de um recorte racial. Então, o Fanon constata que muitas vezes se cria um estereótipo do homem negro como aquele que é forte, aquele que inclusive é violenta as mulheres, aquele que é o estuprador, né? Então toda essa construção social da violência do homem negro, ela vai acompanhar inclusive a própria psicanálise a partir do momento que a livre associação é uma forma de reforçar esses estereótipos raciais. Então o Fanon percebe que é muito complexo a livre associação, que a gente tem que pensar de forma muito complexa, aliás, e que a gente tem que pensar de forma muito clara e crítica em relação a algumas questões da psicanálise. E ele vai mostrar também que o narcisismo, que é uma categoria também importante para a psicanálise, ele deve ser visto em termos raciais como uma construção em que os brancos se envaidecem de serem brancos e os negros, para serem aceitos, muitas vezes vestem justamente as máscaras brancas. Ou seja, a negritude, para ser aceita como tal e ser reconhecida, ela precisaria se igualar àquilo que a branquitude impõe como condição fundamental de humanidade e de universalidade. Então, o Fanon percebe que isso é uma falha, e com isso ele percebe também que nós temos que fazer uma desconstrução racial que envolve uma dimensão dialética, ou seja, uma forma de desestranhar a gente da gente mesmo, ou seja, desestranhar a negritude dela mesma e pensar agora em termos de uma relação de mútua desconstrução de categorias raciais. Então, tanto a branquitude é uma invenção,
como também o é a negritude. E o desafio que Fanon traz para a gente é como a gente pode desconstruir isso a partir de uma ótica em que as pessoas não sejam mais atravessadas de forma racial como discurso discriminatório, preconceituoso, não apenas, mas sobretudo discriminatório, ou seja, um discurso que não se trata apenas de um preconceito que nós podemos ter com relação a série de coisas, mas se trata da discriminação em que você põe pessoas na categoria superior e pessoas na categoria inferior. Então, nesse sentido, a obra de Fanon é uma grande contribuição dos discursos coloniais, uma grande contribuição para a discussão sobre o racismo e é, sobretudo, uma discussão importante para tudo aquilo que a gente compreende como humano. Porque, como Fanon muito bem mostra, a negritude não se resume a uma dimensão corporal, sensível, essa força que foi fantasiada historicamente pela branquitude e que terminou sendo também incorporada pela negritude, né, com a sensualização do corpo da negritude, etc. Mas que o desafio da gente é se livrar dessa armadilha que está ligada aos dois polos, o polo que oprime, que é a branquitude, e o polo que é oprimido, que é no caso a negritude. Mas, como Paulo Freire disse muito bem, o sonho do oprimido é ser opressor caso não haja educação. E a obra de Fanon é um passo fundamental para a gente se educar com relação ao racismo e de outras formas de opressão. É isso, gente. Obrigado pela atenção. Valeu.